América Latina? Por que América Latina? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso História em Poucos Minutos. O que é uma raridade, né? Porque o professor de História gosta de falar bastante. Quando engata a quinta marcha, ninguém segura mais, mas vamos tentar. Certamente tu sabe daquela história de que todos os caminhos nos levam a Roma, né? Então, até mesmo a nomenclatura América Latina vem da influência lá dos antigos romanos. Vamos entender por quê? Não é novidade para ninguém que os romanos influenciaram a cultura de boa parte do mundo que nós conhecemos hoje, mesmo que o Império Romano tenha existido há muitos séculos atrás. Isso tudo aconteceu porque o Império Romano foi formado por vários povos que começaram a chegar na Península Itálica lá pelo século X a.C. Alguns desses povos eram os sabinos, úmbrios, gregos, latinos e etruscos. Mas aqui nós vamos focar nos latinos, para a gente entender por que a América Central e do Sul são também chamadas de América Latina. A partir do século V a.C., Roma dá o primeiro passo para se tornar um grande império na Europa. E esse passo vai ser a conquista do mar Mediterrâneo com a expansão da cultura romana para esses lugares. Um detalhe, a cultura romana ela era composta pela cultura de vários desses povos que foram habitar a região da Península Itálica, formando posteriormente o grande Império Romano. Então, quando a gente fala de expansão da cultura romana, nós estamos falando nada mais nada menos do que a expansão da cultura de todos esses povos que habitavam aquela região. O principal quesito cultural que foi expandido pelos romanos quando eles conquistam o mar Mediterrâneo vai ser o idioma. E a partir desse momento, o latim, que aqui nós estamos focando nos latinos, certo? O latim vai começar a se misturar com algumas línguas locais dos povos que viviam nessas regiões que os romanos estavam conquistando a partir do século V. E a partir dessa junção, nós vamos ter a formação de novas línguas, francês, português e espanhol. Como é que a América entra nesse cenário? Com as grandes navegações. Aqui você já deve ter matado a charada. Português está se referindo a Portugal, espanhol a Espanha e francês, obviamente, a França. A partir das grandes navegações do século XV, esses povos vão começar a chegar no continente americano e da mesma maneira que os romanos impuseram a sua cultura a esses povos que conquistaram no mar Mediterrâneo, esses europeus vão fazer o mesmo processo com as colônias no continente americano. As duas grandes colonizações que aconteceram no continente americano foram portuguesa e espanhola. Por isso que o Brasil, nós brasileiros, falamos português, porque fomos colonizados pelos portugueses. Por isso que a América Espanhola, essa região que foi fragmentada entre vários pequenos países, fala espanhol, majoritariamente espanhol, porque foi colonizada pela Espanha. Ou seja, todas essas influências idiomáticas, elas vêm lá dos latinos que habitavam a Península Itálica na formação do grande Império Romano. Mas aí você pode me perguntar, por que a América do Norte não se encaixa nesse cenário da América Latina? Justamente porque a América do Norte, que hoje compõe Estados Unidos e Canadá, basicamente, foram colonizados especialmente pelos ingleses. Então, por isso aqui, os ingleses não receberam essa influência gigantesca do latim no seu idioma, por isso que Estados Unidos e Canadá não fazem parte do que nós chamamos de América Latina. A América Latina, portanto, vai ser aquela região do continente americano que teve influências dos latinos lá do antigo Império Romano. Ou seja, esses países que possuem línguas como português e espanhol, nós consideramos países que compõem a América Latina. Em outras palavras, América do Sul e América Central fazem parte da América Latina. Comprovou que todos os caminhos nos levam a Roma, né? Um beijo e até a próxima História em Poucos Minutos.